Oi, pessoal. Agora a gente vai dar uma olhadinha, como atividade da semana, no tema 2 e no tema 3, começando lá na página 60. Eu vou deixar em anexo aqui também na atividade. Se você não tem o livro, você pode acompanhar as páginas aqui, tá? Enquanto eu faço a leitura e a explicação. Então vamos lá? Ok. Então, começando aqui, nós temos ali os estados físicos da água. Vou assinalar aqui, como sempre faço. Estados físicos da água. Acompanhe comigo. A água pode ser encontrada na natureza em três diferentes estados físicos. Então, nós temos aqui os estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. Não serve só para a água, tá? As outras substâncias e elementos químicos também têm esses estados físicos, tá? A gente vai falar muito da água, né? Que é o tema do nosso, que é o assunto principal do tema, né? Da unidade 2. Então, a água pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. Vamos ver cada um deles como funciona. Aí, primeiro ele dá uns exemplos aqui. No granizo, nas geleiras e nos icebergs, a água está no estado sólido, gelo. Então, granizo, quando chove pedra de gelo, não sei se vocês já viram, né? Quando chove aquelas pedronas de gelo. Nas geleiras, nos altos das montanhas ou nos polos, né? Polo Sul, Polo Norte. E nos icebergs, que são aqueles blocos de gelo que se desprendem lá dos continentes congelados, né? Da Antártida, por exemplo, e flutua. Também tem a neve quando cai, ela é composta de cristais de gelo microscópicos. São cristais que a gente vê na lupa ou no microscópio, também estão no estado sólido. Depois nós temos aqui os oceanos, os mares, os rios e os lagos. A água está no estado líquido. Né? É o que a gente está mais habituado a ver. A água nos rios, né, nos lagos, nos oceanos, estão no estado líquido. E o ar que a gente respira também tem água. E essa água está na forma de vapor. É água na forma de vapor, está no estado gasoso. Então, o vapor de água é a água no estado gasoso. E o vapor de água ele não é visível, é invisível. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e em volta de mim aqui tem uma umidade no ar, flutuando no ar. É a água na forma de vapor. Na forma de vapor. Seguindo, as nuvens são visíveis, a gente enxerga as nuvens, pois elas são principalmente compostas de pequenas gotinhas, pequenas gotículas de água líquida ou cristais de gelo formados pelo resfriamento do vapor de água. Então você tem as nuvens formadas por gotinhas de água líquida ou de pequenos cristais de gelo. Bom, aqui nós temos, aí eu vou subir aqui para você ver a imagem. Temos duas imagens aqui, né? Vamos ver o que está escrito ali. Está dizendo assim, ó. A imagem de cima tem uma árvore aqui, parece que tem um lago ali, tem uma capivara aqui, parece que ela está tomando uma água, né? Dá para ver nuvens e aqui embaixo nós temos uma cidade e ela está gelada aqui, ó, está com neve para todo lado. Aí diz assim: a maior parte da água da Terra está no estado líquido, como oceanos, lagos e rios. Mas há água também no estado sólido, em forma de neve, por exemplo. Esse recurso natural é tema presente em diferentes expressões artísticas. Acima é uma obra, é um quadro, e o nome da obra do quadro é Rio São Francisco e Forte Maurits, de France, de 1639, esse quadro. Então já tem aí quase 400 anos, né? Depois, à esquerda, aqui embaixo, essa imagem de baixo, é a obra chamada Shrovetide, não sei falar, de Boris Mikhailovich Kustodiev. Deve ser russo. De 1920 esse quadro. Esse quadro já tem 100 anos, né? Exatamente 100 anos. Ok? Então, olha como está sendo descrito aqui nos quadros a presença da água. No quadro de cima nós temos rio, que no caso é o Rio São Francisco, e não é o nosso São Francisco aqui, né? Porque ali parece que é francês. E nuvens, dá para ver nuvens, e no de baixo dá para ver a neve. Ok? Então vamos para a seguinte. Na próxima página nós temos as mudanças de estado físico da água. Vamos lá, como acontece a mudança?
Na natureza, a água muda constantemente de um estado para outro. Isso é normal, é comum acontecer. Isso ocorre quando a água passa por processos de aquecimento ou resfriamento. Então, a água esquenta ou esfria, ela pode mudar de fase, ela pode mudar de estado físico. Então, vamos ver aqui, ó. Quando a água líquida é resfriada, passa para o estado sólido. Vamos assinalar isso aqui. Quando a água líquida resfriada passa para o estado sólido, gelo, ela vira gelo. A água comum, essa que a gente bebe, se você colocar na geladeira, ela perde o calor, né? Ela perde calor para a geladeira, ela esfria e ela passa para o estado sólido, para gelo. Então, essa mudança ela é chamada de solidificação. Então, quando a água líquida vira água sólida, nós temos a solidificação. É a hora que forma o gelo. Pois nós temos, ao aquecer o gelo até fazê-lo passar para o estado líquido, né? Ou seja, o contrário, se você tem o gelo e você faz ele virar líquido, ou seja, você aquece o gelo para ele derreter. Essa mudança também tem um nome. O nome dela é fusão. É a fusão do gelo, né? A fusão da água sólida para virar água líquida. Depois nós temos, quando a água líquida é aquecida e passa para o estado gasoso, vira vapor, ou seja, a água líquida vira vapor, e nós temos a vaporização. E pode ser lenta ou rápida. Nós podemos ter uma vaporização lenta ou rápida. A vaporização lenta, quando é bem devagar a passagem de líquido para vapor, como acontece, por exemplo, com a roupa no varal. Você coloca a roupa no varal, ela não seca imediatamente, ou seja, aquela água líquida que está na roupa não vira vapor na hora. Ela vai virando aos poucos e vai indo para a atmosfera e a água vai e a roupa vai secando, né? Ou seja, a água líquida da roupa vai virando vapor. Isso é lento. E quando isso acontece bem lentamente, recebe o nome de evaporação. Então, quando a água líquida vira vapor de maneira lenta, nós temos um tipo de vaporização chamado evaporação. A vaporização rápida, ela com a formação de bolhas, né, ficam borbulhando na água, que ocorre quando a gente coloca uma panela com água no fogão, né? É chamada de ebulição. Então, sei lá, você vai preparar miojo, você coloca panela com água, e aí você deixa lá um tempo, né, com o miojo lá, a água começa a borbulhar. Ela esquenta muito e começa a borbulhar. Naquele momento que ela está borbulhando, ela está fervendo, ela está entrando em ebulição, ou seja, a água líquida está se tornando água na forma de vapor. Então é ebulição. Depois aqui, no processo denominado condensação ou liquefação, esse aqui tem dois nomes, condensação ou liquefação. O vapor é resfriado e vira água no estado líquido. O vapor, água no estado gasoso, vira água no estado líquido. Essa é a condensação ou a liquefação. A condensação do vapor de água é um dos processos envolvidos na formação das nuvens na atmosfera. Então você tem assim, a água evaporou do rio, está na forma de gás, ele sobe, chega lá em cima, esfria, porque a camada lá no alto, né, no alto da troposfera é fria, e esse vapor, com esse frio, ela vira gotículas de água. Então ela passa do estado de vapor para o estado líquido. Acontece a condensação da água. Quando vira líquido, vira bolinhas pequenininhas de líquido flutuando. Isso formam as nuvens. Então o processo de formação das nuvens é devido à condensação. Depois nós temos ali, além dessas mudanças de estado físico, a água pode passar do estado sólido direto para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o sólido. O nome disso é sublimação e ressublimação. Quando passa de sólido, você tem gelo e vira vapor direto, essa é a sublimação. Você tem vapor e vira gelo, você tem a ressublimação. Tá? Quando isso acontece, por exemplo, a sublimação? A sublimação acontece quando a gente tem uma pedra de gelo, só que não é gelo de água, é um gelo de gás carbônico. A gente tem gás carbônico congelado. Essas pedrinhas são usadas para colocar naqueles coquetéis que ficam saindo fumaça. Porque o que acontece? O gelo seco, chamado de gelo seco, o gás carbônico congelado, ele vira vapor direto, ele não vira líquido. Você não tem um líquido de gás carbônico, você tem ou ele gelo,
duro, sólido, ou você tem ele na forma de vapor. E ele passa direto de pedra para vapor. Tá? E o contrário dá para ver na água. Quando você tem geada, o vapor que está no ar, ele toca nas folhas das plantas na madrugada e viram cristais de gelo em cima da folha. Vira um cristal de gelo ali, vira uma camada de gelo ali. Então você tem uma ressublimação, tá? Esses aí são mais difíceis de a gente ver assim na natureza do que os outros que a gente viu aqui para cima, mas acontece. Tem um esquema aqui do lado, eu vou pausar o vídeo para mostrar um outro que está melhor que esse daqui, tá? Vamos lá. Bom, tá aqui, tá? E uma das atividades que eu vou pedir para vocês é que vocês façam esse esquema no seu caderno, tá? Pode usar a criatividade aqui no meio, se quiser mudar, não tem problema, tá? Mas o importante é que aqui no centro nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui esse cubo de gelo aqui, ele é a água sólida. Tá muito, a caneta tá ruim. Deixa eu fazer outro. Aqui nós temos a água no estado sólido, sólido. Aqui nós temos a água no estado líquido. E aqui nós temos a água na forma gasosa ou gasoso, estado gasoso, tá? Então nós temos aqui sólido, líquido e gasoso. Bom, aí nós temos as mudanças. Isso aqui é interessante, todo mundo tem que saber certinho os nomes, tá? Então já vamos aprendendo e guardando esses nomes aí. Quando eu tenho essa passagem aqui, ó, de sólido para líquido, vou colocar uma cor vermelha aqui, ó, de sólido para líquido, essa mudança aqui de sólido para líquido, o nome dela é fusão. Nós temos a fusão. A água está fundindo, ou seja, o gelo está derretendo. É a fusão. Depois nós temos de líquido para gasoso, que é esse caminho aqui, líquido para gasoso. Aqui nós temos então a vaporização, certo? Agora eu vou colocar aqui, ó, vou mudar para azul, vou explicar já já. Por que que é azul? Gasoso para líquido, nós temos a mudança de fase chamada liquefação. Ela é também conhecida como condensação. Condensação. A gente usa mais condensação, mas os dois estão corretos. Depois nós temos aqui de líquido para sólido. Líquido para sólido, nós temos a mudança chamada solidificação, certo? E aí, por último, nós temos aqui a passagem direta de sólido para gasoso. Aí nós temos a sublimação e nós temos o contrário aqui, ó, que pode ser de gasoso para sólido. Nós temos a ressublimação. Aqui embaixo só está escrito sublimação, né? Mas a sublimação é o vermelhinho e a ressublimação é o azulzinho, tá bom? Então vamos ver os exemplos aqui. Nós temos aqui gelo, cubos de gelo. Quando eles derretem, eles viram água líquida. Aqui tem uma água saindo da torneira numa bacia. Água líquida. Depois, essa água líquida, se ela é colocada numa panela com fogo no fogão, começa a ferver, essa água vai sumindo, ela vai virando vapor. Aqui está parecendo uma nuvem, né? Mas na verdade o vapor ele é invisível, tá? Ele é invisível e não dá para enxergar ele. Aí nós temos o contrário, quando o vapor vira líquido. Isso acontece, por exemplo, no banheiro, quando a gente está tomando banho, a gente sai do banho e o espelho fica todo embaçado. O vapor de água do ar, o vapor de água que está no ar, rela no espelho frio e vira gotículas de água, perde calor e vira gotículas de água. E aí embaça, fica embaçado, fica uma pele, uma camada de água na frente do espelho. Isso embaça o espelho, tá? Isso é a passagem de gasoso para líquido. E depois nós temos a passagem de líquido para sólido, que é quando a gente pega a água e coloca na bandeja e coloca no congelador. A água dentro do congelador começa a perder o calor para a geladeira até virar uma pedra, né? Até virar sólido, certo? E aí, sublimação e ressublimação eu já expliquei, que é quando você tem, por exemplo, gelo seco, que é uma pedra, né? É sólida, virando vapor direto. E depois também você tem o caso da água, você tem a ressublimação, que é quando a água, o vapor que está no ar rela nas folhas das plantas de madrugada e forma aquela camada de gelo em cima das folhas naquelas noites frias quando ocorre geada,
tá bom? Agora, por que que eu coloquei uns vermelhos e outros azuis? Quando está em flechinha vermelha, que é mais ou menos para cá, ó, tá vendo que as flechas apontam para cá, essa direção da esquerda para a direita. Nós temos, aqui embaixo também, ó, aponta para a direita. Nesse caso, nós temos ganho de calor. Então, o objeto ganha calor para acontecer isso. Por exemplo, para acontecer a fusão, o gelo aqui, ó, ele tem que ganhar calor para virar líquido, certo? O líquido, a água, para virar gasoso, para vir para cá, para acontecer a vaporização, a água tem que ganhar calor também. Você coloca a água no fogão, ela ganha calor. Agora, é o contrário. Para a água, que é vapor, virar água líquida, tem que perder calor. Então, aqui é azul agora, ó. Para que a água, na forma de vapor, se torne líquida, ela tem que perder calor. Então, a água, o vapor rela no espelho, perde calor e vira água. É a liquefação. É a liquefação. Depois nós temos a água líquida colocada na geladeira, vai virar sólida, porque essa água está perdendo calor para a geladeira para acontecer a solidificação. Beleza? É isso. Então, deixa eu só limpar aqui para você ver de novo. No final, você pode dar uma pausa e copiar o esquema no seu, aí no seu caderno. Opa, vou apagar aqui, isso aqui, apagar tudo isso aqui. Aí, assim já está mais limpinho. Olha aí, dá para você fazer a cópia no seu caderno, ok? Beleza? Vamos seguindo. Bom, tá aqui então, páginas 62 e 63, as duas páginas aqui. E vamos fazer a leitura ali? Deixa eu aumentar aqui para vocês, para a gente poder acompanhar bem aqui a leitura. Você pode abrir o seu livro aí, né, e acompanhar comigo. Se quiser, olhando para o livro, não tem problema, é só vai me ouvindo aqui e vai acompanhando o livro aí. Vamos lá, então diz assim, ó, o título é Ciclo das Águas, da Água, né, e diz assim: uma das hipóteses para a origem da água no nosso planeta é que, em certa época do processo de formação da Terra, a hidrosfera e a atmosfera surgiram pela liberação de vapor de água e de outros gases do manto terrestre, por meio de atividades vulcânicas. Então vamos lá. A água, o planeta não tinha tanta água assim como nós vemos hoje na forma líquida, né? Mas aí o que acontece? A atividade vulcânica liberou vapor de água, e esse vapor de água foi para a atmosfera, e parte dela formou nuvens, choveu e começou a formar os rios, né? E aí, ao longo dos milhões de anos, bilhões de anos, aí nós temos os oceanos, os mares, os rios, os lagos, os lençóis freáticos e toda a água que a gente tem no planeta Terra. Aí, continuando. Com o resfriamento do planeta, parte do vapor de água se condensou, originando os oceanos, mares, rios, lagos e outros reservatórios naturais de água no estado líquido. Foi o que eu acabei de falar. E aí até o planeta foi resfriando, por causa das chuvas, né? A água ia condensando e aí foi formando os rios, os oceanos e todos os depósitos de água que nós conhecemos. Depois diz lá, a quantidade de água da hidrosfera praticamente não varia. Entretanto, a água está continuamente mudando de estado físico e de ambiente. Então, se você somar quantos litros de água tem no planeta Terra, é a mesma quantidade. Não muda, isso não muda. Agora, onde está a água, isso vai mudando com o tempo. A água ela vai evaporando, vai chovendo, vai escorrendo, vai infiltrando, né? E a gente vai ver isso agora. É, então, esse processo, né, de mudança, essa dinâmica da água, ela não ficar sempre no mesmo lugar a vida toda, isso nós chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Seguindo, diz assim: o Sol é a principal fonte de energia que mantém o ciclo da água. Então, o que faz esse movimento das águas, em geral, é o Sol, né? O Sol faz com que a água evapore, depois forma chuvas, e essas chuvas caem longe de onde a água evaporou, né? Por exemplo, na floresta amazônica tem muita água, evapora devido ao calor, né? O Sol faz com que a água evapore, formam nuvens, e essas nuvens vêm parar aqui no sul, aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vem chover aqui, né? Essa chuva desses dias agora mesmo, então ela vem de lá. E então evaporou lá e veio chover aqui.
Ou seja, o ciclo é dinâmico e o maior causador desse ciclo, dessas mudanças, é o Sol. Aí diz assim: o Sol está envolvido na evaporação da água dos oceanos, dos mares, dos rios, lagos e do solo. Também está relacionado à liberação da água durante o processo de transpiração dos seres vivos. Então, as plantas principalmente, né, elas emitem água pelas folhas, que também abastece o ar com o vapor de água. Então, a floresta, por exemplo, né, vou falar de novo da floresta amazônica, que evapora muita água. As plantas, elas colocam muito vapor de água na atmosfera. Isso também contribui para a formação das nuvens e das chuvas. Bom, aí nós temos aqui ó, um esquema bem grande, né? Deixa eu mudar aqui de lugar, colocar passar para cá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente poder ver ele inteiro. Deixa eu diminuir assim, mais um pouquinho, assim, acho que mais um pouquinho também. Sim, aí. Ficou um pedacinho atrás de mim ali, mas não tem problema não. Assim. Aí. Vamos entender isso aqui então, o que é esse esquema aqui? Vamos lá. Vou começar aqui, ó, por essa parte aqui, ó. Nós temos aqui uma parte do oceano aqui, do mar. E essas flechinhas para cima está representando as águas que estão evaporando. Então eu vou ler aqui do lado, ó. Tá escrito assim, ó, aqui escondidinho aqui, ó. Em razão da energia do Sol, a água evapora dos rios, dos lagos, dos oceanos, do solo, dos seres vivos, etc. E vai para a atmosfera. Então, essas três flechinhas aqui estão representando a água evaporando na atmosfera, indo, ficando na atmosfera. Depois, aqui do lado, ó, as plantas captam água do solo continuamente. Parte da água absorvida por elas volta para o ambiente pela transpiração vegetal. Então, aqui você tem uma floresta e tem umas flechinhas para cima também, ó. Essas flechinhas aqui estão representando a transpiração das plantas, ou seja, a água que as plantas soltam no ar pelas folhas. A folha coloca na atmosfera água também. Certo? Então, nós temos dois processos aqui que a água vai para a atmosfera, que é aqui a evaporação e aqui a transpiração. Beleza? Bom, aí depois diz assim, ó. Aqui tem uma nuvem, né? Tem uma nuvem aqui, está escrito aqui do lado assim, ó. Nas camadas frias da atmosfera, o vapor de água se condensa e forma as nuvens. Então, o vapor, que é gasoso, ele vira líquido. Gotículas líquidas, gotículas muito pequenas, flutuantes, e isso formam as nuvens. Tá? Então, nós temos a transpiração e a evaporação, vão acabar formando as nuvens. Aí tem essa flecha grande aqui, ó, essa grande aqui para o lado, está escrito assim, ó. Com o passar do tempo, as nuvens podem acumular grande quantidade de gotículas de água, tornando-se carregadas, ok? Elas ficam carregadas, ficam aquelas nuvens escuras. A luz solar não passa por essas nuvens e elas ficam com aparência acinzentada. Elas ficam escuras, né? Porque a luz não passa por elas. Elas ficam aquelas nuvens, a gente chama de nuvens de chuva, né? Então tá lá em cima, uma nuvem escura lá em cima. Aí eu vou ler o que tá aqui em cima, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Aqui. Eu vou ler essa parte aqui, ó, que tá aqui no alto, ó. Quando as nuvens ficam muito carregadas, a água cai em direção à superfície na forma de chuva, neve ou granizo. Então, chuva, neve ou granizo, dependendo das condições climáticas. Então, tá aqui as nuvens, né? E tá mostrando chuva aqui, ó. Chuva, tá? E aqui do lado tá escrito assim: nos locais em que a temperatura média anual é muito baixa, ou seja, os locais onde é frio, a água se solidifica, originando as geleiras, que ao derreterem formam canais pelos quais a água escoa até os rios e lagos. Então está aqui a montanha alta, tem gelo, dá para ver que está branco, tem gelo, né? Chove ali e forma o gelo. Esse gelo vai derretendo aos poucos e vai escoando pelo rio, pela montanha, né? Pela montanha vai formando pequenos rios no meio do gelo. E aí chega aqui nessa parte mais baixa, né? Vai abastecendo os rios e etc. Ok, então tem aqui as flechinhas para baixo, ó, a água descendo, ó, como se fosse mostrando aqui a chuva e escorrendo pela superfície. Bom, uma parte dessa água, quando cai no solo, infiltra, né, entra por dentro das rochas, pelas fissuras das rochas e vai lá embaixo. Forma que é um depósito aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Olha lá. Forma os depósitos de água, né? Os depósitos menores e os depósitos maiores. E aqui embaixo está escrito assim, ó. A chuva também escoa sobre o solo, chegando aos oceanos, parte dessa água evapora. Então tá aqui, a água escoa,
forma uns rios, vai para o oceano e começa tudo de novo. Começa a subir, evaporar e fica esse ciclo aqui. Aí tem essa água aqui, ó, que desceu. Vamos ler aqui embaixo. Parte da água subterrânea pode fluir até os rios e os oceanos. E aqui do lado está escrito: a água se infiltra no solo e parte dela vai constituir os aquíferos. Então aqui você tem um aquífero, por exemplo, o aquífero Guarani é assim, é um depósito de água. E outra parte escoa, vai indo por baixo do solo, entre as camadas de rocha, vai e chega até o oceano também. Então também abastece o oceano por baixo, por cima pelos rios e também por baixo por lençóis freáticos. Tá bom? Ok. Então, começa tudo de novo, olha só. Então, isso nós chamamos de ciclo da água. É um ciclo fechado e a água não desaparece, né? Ela fica aqui circulando, sempre circulando. Evaporando, chovendo, evaporando, chovendo. Às vezes ela passa pelos animais, óbvio. Então tá aqui do lado, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Nós, seres vivos, nós precisamos da água. Então a água acaba passando pela gente também. A gente toma água todo dia, né? E aqui está dizendo, ó, os animais necessitam da água. Parte da água ingerida por eles retorna ao ambiente pela transpiração. E a gente toma água todo dia, a gente transpira, a nossa pele emite água para o ar, a gente soa, né? E, fora a urina e as fezes, que também tem água, né? Que acaba voltando para a natureza. Então a água acaba, o ciclo da água acaba passando por dentro dos seres vivos também. Além dos rios evaporarem, a chuva cair e escorrer pelos rios e os lençóis freáticos, nós também temos a água passando pelos seres vivos, tá bom? Ok, pessoal, é isso. É um vídeo bem pequeno, né? Só para explicar essas duas páginas. E o tema 3 é só esse. Se a gente passar para a próxima página aqui, a gente vai ter uma atividade aqui na próxima página que eu vou adaptar. Eu vou mudar, eu vou colocar um quiz para vocês responderem. Beleza, pessoal? E serão 3 atividades. O vídeo que eu fiz já, o anterior, né? Explicando o quiz passado. Aí nós temos essa página que essas duas páginas que eu acabei de explicar, que é essa atividade agora, que vocês estão participando, terminando de ver. E daqui a pouco tem um quiz, que é a próxima atividade, que é sobre o ciclo das águas. Ok, pessoal? É isso então. E não esqueça, quando terminar de assistir, você tem que apertar o botão azul lá. Ele está escrito ou marcar como concluída ou está escrito entregue. É um botão azul, né? Tá embaixo de um botão escrito adicionar arquivo. Você tem que terminar de assistir o vídeo, você marca ali, porque daí vai aparecer para mim que você assistiu, ou seja, você participou da aula e você ganha a frequência. Beleza, pessoal? Valeu. É isso. Um abraço a todos. Até a próxima.